Bom dia, sétimo ano. Vamos fazer a nossa revisão em relação aos módulos que nós estudamos em geografia. Recursos minerais. O que é isso? São recursos em que nós utilizamos e precisamos para fazer literalmente quase tudo que você conhece. Desde parafuso, que vai literalmente tudo, fogão, geladeira, tudo, literalmente tudo. Só que para você construir, você tem um preço, desculpa, chamado de exploração. Olha só como fica a terra para você retirar esses minerais da natureza. Complicado, né? Mas enfim, os principais elementos dentro do nosso território da nossa terra são esses aqui, olha só. O oxigênio, óbvio, tá? Óbvio. E claro, nós temos todos esses outros que são dentro da superfície terrestre, ou seja, tu tá pisando em cima deles nesse momento, tá certo? Sabendo disso, esses aqui que nós vimos aqui, que nós vimos logo acima, eles são depósitos minerais e de minérios. O que acontece? Depósitos são restos que ficaram se acumulando ao longo do tempo, seja por sedimentação ou intemperismo. Sedimentação é um determinado tipo de coisa que vai se acumulando, principalmente terra, tá? Mas pode ser outras coisas, como lixo, enfim. Mas nesse exemplo é terra, sedimento é terra. Então o sedimento ele vai se acumulando ao longo do tempo e ali acaba fazendo com que a junção acabe transformando em um outro tipo de minério, certo? Assim como a areia, ao passar do tempo, ela se transforma em pedra, outros minérios juntos eles acabam se transformando em outros minérios pela união de substâncias químicas. E o intemperismo, ele literalmente é o desgaste desse lixo ou da terra pelo vento e pela água. É o desgaste que também transforma o nosso relevo, tá certo? Outras coisas que movem o nosso relevo também é o vulcanismo, ou seja, quando o vulcão ele expele a lava para fora, aquela lava depois vai endurecer e transformando tudo de novo, ou seja, botando o chão mais alto, porque a lava molhou, ok. Mas ela não vai sair dali, ela vai secar e vai endurecer demais e tcharam, você tem um chão bem mais alto. Que inclusive esse que você está pisando, ele é decorrente de formações vulcânicas de bilhões de anos atrás, tranquilo? Então, olha só, muitos deles são encontrados de forma bem diferente do modo tradicional que nós conhecemos, certo? Que são o ouro, né, o ferro. Eles conseguem encontrar bem diferente, até em forma de pó ele é encontrado. Tipo de extração mineral é o tipo mais complicado que nós temos a se abordar, por exemplo. Por quê? Nesse ponto, Nesse ponto, nós temos uma grande desmatação de recursos. Por quê? Aqui, galera, era uma floresta. Nessa floresta você vai ter indígenas aqui no Brasil. Você vai ter a você vai ter ribeirinhos, o que vai fazer com que quando você começar essa extração de minério, essa escavação, você vai ter que expulsar esses povos e matar toda a vegetação. Isso porque eu nem falei dos animais ainda, tá? Então eles vão fazer mina subterrânea também, ou seja, são exploração. Mas acontece que existem dois tipos de exploração, como essa em céu aberto, que é quando o minério encontra próximo à superfície. Lembra para vocês que eu falei em que há os minérios bem perto da nossa superfície? São esses aqui, que eu falei que você está até pisando neles. Desculpa. E existe aquele de mina subterrânea, quando ele é bem profundo, e aí você precisa fazer toda uma estrutura para arquitetar e conseguir recuperar esses minérios e ficar bem protegido. Mas é bem mais perigoso e tem mais utilização de máquinas pesadas, tranquilo? E aqui a produção de minério brasileiro.
Inclusive, nós temos uma questão muito abundante aqui no Brasil, olha só. O Brasil exporta muita coisa, um pouco de cada, literalmente um pouco de cada o Brasil consegue exportar, beleza? Até mesmo a questão de sal, o Brasil, olha só, a produção brasileira é gigantesca, gigantesca, olha só, essa produção de sal. A maior produção de sal fica no Nordeste, olha só, o Rio Grande do Norte, literalmente produz 95% do sal em todo o Brasil, e o resto é dividido entre o Ceará, o Piauí e o Rio de Janeiro. Então ela tem mais um foco ativo no Nordeste, certo? Não esqueçam disso. O foco ativo da produção de sal está no Nordeste, mais especificamente entre Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. E aqui nós chegamos ao quadrilátero ferrífero. O que é isso? Literalmente são cidades interligadas pela grande quantidade de ferro em que eles têm lá em Minas Gerais. Olha só, região delimitada entre cidade Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas, destaca-se como a maior produtora de minério de ferro no Brasil. E olha só como elas são, bem pertinho, bem pertinho, certo? Então isso faz com que eles sejam a maior produtora de minério de ferro do Brasil, porque essa cidade consegue se comunicar de forma muito mais simples e conseguem se organizar na produção. Imagine que se fosse Santa Bárbara aqui, uma das maiores produtoras, e depois lá no Acre seria a segunda maior, como que eles iriam se comunicar para auxiliar de forma junta a exploração de minério? Não seria. Mas como eles estão bem próximos aqui em Minas Gerais, inclusive a capital de Minas Gerais aqui, eles conseguem ter uma comunicação bem mais acentuada, de modo que faz com que eles consigam ter uma comunicação mais acelerada e, obviamente, eles conseguem ter uma produção bem mais eficaz, certo? E juntamente nós temos aqui a questão das Serras dos Carajás. A Serra dos Carajás é literalmente uma terra, né, um solo que é muito rico em minérios de forma variada. Há ferro de altíssimo teor, tem, olha só, em grandes quantidades tem ouro, ferro, cobre, manganês, estanho, níquel e bauxita, zinco, prata, tungstênio e urânio. Olha só o quão ele é rico. Então, qual é a principal diferença entre o quadrilátero ferrífero e a Serra dos Carajás? A Serra dos Carajás ele está se referindo a uma terra que tem muitos minérios, ou seja, são variados. É uma terra muito rica em minérios. Já o quadrilátero ferrífero são cidades em que elas conseguem ter a produção de ferro muito maior. Ou seja, o quadrilátero ferrífero são cidades que mais produzem ferro no Brasil. E a Serra dos Carajás, no Pará, é um local, uma terra que ela é muito rica em diversos tipos de minérios. Beleza? Olha só onde é que ela fica. Certo? Impactos ambientais da atividade mineradora. De forma bem simplificada, nós já falamos mais cedo que ela, para você procurar ouro na Terra, você tem que utilizar mercúrio. E mercúrio, ele é tóxico. Mercúrio é tóxico. Então, se o mercúrio chegar nos rios, vai infectar os peixes. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Vou tentar desenhar um peixe aqui, pera aí. Olha só, o peixinho aqui. Tá parecendo um óculos, mas é o peixe. Vou desenhar o mercúrio. Ó, o mercúrio é essa bolinha. E aqui vai ter o ser humano. Olha só. Quando você bota o mercúrio na água e o peixe vai lá e come, essa é a seta. O homem vai lá e come o peixe. Certo? O homem vai lá e come o peixe. O que vai acontecer? O homem vai ser infectado com mercúrio e vai literalmente morrer. Que é isso que acontece. Mas não só o homem vai morrer. Caso o ser humano nem chegue a comer o peixe,
o ser humano vai morrer de qualquer forma. Ou desculpa, o ser humano não. O peixe vai morrer de qualquer forma, desde que o ser humano consiga alimentar dele ou não, porque o mercúrio é tóxico para ele também. Beleza? Essa aqui era bem melhor. Conseguiu entender? E além do mais, nós estamos falando de uma desmatação muito grande. Olha essa área gigantesca. Isso aqui nós estamos muito alto para ver essa imagem. Mas olha o tamanho das estradas, bem pequena, né? Porque nós estamos muito alto. Mas essa área desmatada vai fazer muita falta para os animais. E quanto mais você tem mineração em céu aberto, mais desmatação você vai ter. Olha só, os recursos naturais não renováveis, uma vez que sua oferta é limitada, ou seja, ela acaba. E o tempo para sua formação é de milhões a bilhões de anos, sua exploração deve considerar obrigatoriamente formas sustentáveis, ou seja, ou você desmata com cuidado, o que é quase impossível, ou você não desmata, porque os recursos que você vai eliminar são limitados, ou seja, eles acabam, beleza? Esse aqui é o exemplo que eu dei para vocês sobre o mercúrio. O homem come o mercúrio, o que acontece? Ele vai acabar falecendo. Recursos energéticos, olha só, galerinha. Recursos energéticos, do mesmo jeito você precisa de uma de onde vai vir toda essa energia. Você tem tipo de energia de combustão, você tem energia nuclear, você tem energia elétrica vinda das hidrelétricas e a do vento. Mas vamos começar pelo carvão mineral. Quando nós falamos de carvão mineral, nós estamos falando da queima. Então, obviamente, se você queima esse carvão, você vai conseguir emitir muitos tipos de gás na nossa atmosfera, o que vai causar ali, ajudar o aquecimento global, o que vai piorar a situação nossa no planeta, beleza? Mas ainda vamos explorar um pouco a questão do carvão mineral. O carvão mineral ele é utilizado atualmente na formação de sedimento. O que é isso? Vários troncos, folhas de árvores e até as próprias árvores, quando morrem, elas vão, ao longo do tempo, ela vai ficar soterrada, olha só. E depois que ela fica soterrada, quando se passar milhões e milhões de anos, com a pressão e o soterramento que ela sofreu, ela vai passar por um processo chamado de petrificação. E assim ela vai conter um material inflamável que só que ele demora para queimar por completo. Então esse é o processo da formação de carvão mineral. Olha só aqui, você tem as árvores, ela acaba morrendo e aí ela se aprofunda, ou seja, ela vai ficar nessa área aqui, vocês podem ver. Logo depois você vai ter o sorrateamento completo por conta de areia, vento, o vento vai trazendo areia, né, a chuva também. E aí vai aumentando o peso e vai aumentando a pressão em cima de todas aquelas coisas que morreram e que estão aqui no meio. E aí depois, olha só, tempo, pressão e temperatura vai fazer com que você, ali, o tempo que você fica ali e a pressão e a temperatura que você está ali, faz com que você se transforme em um outro mineral. E isso é um processo de milhões e milhões de anos. Então, ou seja, como nós falamos ali em cima, a questão dos recursos naturais, inclusive do carvão mineral, é uma formação que demora milhões e milhões de anos. Então, ou seja, as pessoas utilizam sabe aquele carvão do churrasco do final de semana que teu pai faz? Ele não é o carvão mineral, ele é um carvão artificial, ou seja, ele não passou por esse processo de milhões e milhões de anos. Ele foi feito por um processo muito mais rápido, porque, né? Ninguém vai esperar milhões de anos para poder fazer aquele churrasquinho. Tranquilo? Então, o carvão ele é utilizado para queima e a queima trazer energia elétrica. Sabe um transporte em que fazia muito isso? Essa aqui, ó. Ela utilizava carvão mineral
para poder produzir energia e ela se mover. Olha só a fumaça saindo aqui, ó, olha só, ali é da queima do carvão, certo? A famosa Maria Fumaça, famosa Maria Fumaça, que hoje tem o nosso querido carrão do fofão, né? Mas enfim. E antes do carvão mineral, professor, o que nós utilizávamos? Forma simples, como eu mostrei em sala, nós utilizávamos a força animal. Olha só, o gado, ele está preso aqui. O nome, o nome dessa coisa que prende no chifre dele é canga. Canga. Prende no chifre dele e fica batendo no animal para ele girar. Olha só, tu pode perceber que ele está girando, né? Ele vai fazer a gira, girando aqui. No final de tudo, ele girando, o que acontece, professor? Então, ele girando, você pode ver que ele está segurado nessa primeira haste aqui, nessa primeira madeira. Essa madeira gira, automaticamente ela vai bater nessas duas porque estão para baixo. E aí quando ela bate, os animais continuam girando e aí essas duas vai girar essa moenda gigante aqui. E depois que gira essa moenda gigante, aqui e aqui vai ter o lugar para você colocar a cana e transformar a cana em diversos produtos, como a cachaça, o caldinho de cana, que é massa que só, não é? O melado. Então, ou seja, tem vários produtos que você utiliza nesse tipo de energia. Então, isso aqui é chamado de força animal, beleza? Força animal. Antes do carvão mineral era isso aqui que era utilizado. Aqui é o carvão mineral atualmente. Você pode ver que o mundo utiliza mais o petróleo e os derivados, mas o carvão minerais não fica para trás. Ou seja, o carvão mineral é a queima, o que prejudica o aquecimento global que eu falei para vocês. Aliás, que ajuda o aquecimento global e aumenta a temperatura do planeta por causa da queima e a emissão de gases. Então, o carvão mineral queima e é ruim. O petróleo queima e é ruim. O gás natural queima e é ruim. Então, ou seja, os maiores tipos de energia que é utilizado no mundo prejudica a saúde do nosso planeta e, consequentemente, a nossa. Tá certo? Petróleo e derivado. A gasolina deriva do petróleo. Tá? Só uma curiosidade a mais. Certo? E as outras em que seria uma alternativa, elas utilizam bem poucos. Olha só, muito poucos. Muito pouco. Beleza? Usinas termoelétricas são aquelas usinas que utilizam a geração do calor para gerar energia. Como, por exemplo, como eu falei para vocês, eles utilizam tanto carvão mineral, olha só, como gasolina, petróleo, qualquer coisa que deriva, mas eles precisam da queima do produto, de um tipo de combustível para produzir energia. Olha só o gás saindo para a atmosfera. Isso aqui vai gerar muitos problemas. Aí, ó, ele passa, transforma em vapor, vem para a turbina, que essa turbina vai captar energia e passar para o gerador para conseguir mandar para o transformador e assim mandar para empresas e casas e etc. A principal característica da termoelétrica é que ela precisa de um combustível. Nesse caso, você vai ter o carvão mineral, mas pode ser petróleo, pode ser gasolina, né? Gás natural. Olha só. Beleza? No Brasil, quem mais utiliza o carvão mineral, olha só, concentra 1% da reserva mundial. É pouco? Não é, é muita coisa. Você ter 1% só para si no mundo é muita coisa. E aqui quem mais utiliza é o Sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados responsáveis por praticamente toda a produção nacional de carvão mineral, galera. E é claro, a utilização. Essa usina que vocês estão vendo aqui não é no Brasil, então não sei porque que o livro colocou. Mas enfim. Olha só, matriz energética. O Brasil utiliza muito a hidráulica. Por quê? Porque o Brasil tem muitos recursos, muita água, muitos rios. Então o Brasil percebeu, olha, eu posso tirar energia desse tanto de rio. E é o que nós estamos fazendo. Quem já foi ali em Foz do Iguaçu, queda d'água.
percebeu em que ali tem uma grande quantia de água que você consegue estar tirando algumas energias dali e produzir algumas usinas. Professor, tem usinas hidrelétricas ali em Foz do Iguaçu? Tem, e é uma das maiores do planeta. É a de Itaipu. Olha só, olha o tamanho da monstra ali, ó. Gigantesca por causa da grande quantidade de água. Então ela é gigantesca, beleza? Então essa é uma das características do nosso país. Petróleo e gás natural. O petróleo, assim como o carvão mineral, ele é formado pela morte desses animais lá dos antigos dinossauros de 1 milhão de anos atrás, certo? Quando ele morre, ele vai ser coberto por esse sedimento, que é pura matéria orgânica. E aí, o sedimento de rocha, barro, areia, vai ficar em cima dessa matéria orgânica que é os animais mortos. Logo depois, ao passar de milhões de anos, você vai ter um novo produto que é literalmente o petróleo e o gás natural, que são inflamáveis, né? E claro, são inflamáveis, ao mesmo tempo ele consegue ser muito tóxico. Olha só, aqui foi um barco lá no Nordeste brasileiro, um barco virou e ele estava cheio de petróleo, e aí muitos animais acabaram comendo e etc. Foi um problema ambiental gigantesco que até hoje o Maranhão, que foi o estado afetado, está tentando resolver problemas provenientes daquilo. E nem foi muita coisa, só foi um pouquinho. Então imagine se fosse grande, né? E aqui é a utilização e a produção do petróleo. O Brasil produz muito petróleo, mas ele não tá entre os menores, tá? Nós estamos ali entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Então, assim, é de se alegrar, não é? Obviamente, é de se alegrar. Opa, olha o ranking aqui. Eita, eu falei os 10 maiores. O Brasil ocupa aí no 28, mas ainda continua sendo muito bom, tá? Continua sendo muito bom. Isso aqui nós já vimos, aqui é o que o Brasil produz de energia elétrica. Ainda utiliza muito petróleo e seus derivados. Por que, professor, o petróleo e seus derivados? De forma óbvia, o Brasil ocupa o 28º ranking de produção de... Opa, aqui é gás natural, tá? O de petróleo, de fato, ele está entre os 10, tá? De fato, ele está entre os 10, tranquilo? Então, um erro aqui bem para ser corrigido. Gás natural, o Brasil está em 28º, de petróleo, o Brasil está entre os 10 do mundo, tranquilo? E por ele estar entre os 10, petróleo e derivado ele ainda utiliza, gás natural ele utiliza, hidráulica, como eu expliquei para vocês, ele também utiliza, tá? Derivados da cana de açúcar, isso aqui é conhecido como biomassa, galera. Você pega a cana de açúcar e queima ela, só que ela não consegue produzir um determinado gás tóxico, como o gás natural e o petróleo. Então você literalmente consegue ter uma queima, entre aspas, saudável. Mas qual é o problema desse derivado da cana de açúcar? É que você precisa de uma área muito grande para plantação da cana e de fato conseguir plantar muito. Só que para você plantar muito você tem que desmatar outras, então no final dá na mesma, né? Vamos ver mais aqui. O pré-sal é a principal camada de petróleo que nós temos no Brasil, tá? Olha só como ele é louco. Esse azulzinho aqui que vocês estão vendo é o mar. Ele chega o fundo do mar, olha só. Depois do fundo do mar, você pega a primeira camada de pré-sal. Aí você ultrapassa ela. Sabe aquelas plataformas de petróleo? Olha só, deixa eu mostrar. Onde o pessoal sobrevive ali. Sabe isso aqui? Então, isso aqui ele está colocando uma espécie de canudo. Aí um salve para as tartarugas de todo mundo. Ele está colocando um canudo. Olha só, olha ela aqui. E ela passa. Olha o tanto que ela passa. Essa camada de óleo tem o que? 2.000 metros, ou seja, tem 2 quilômetros de espessura.
até você chegar no bendito petróleo. Beleza? Essas reservas estão localizadas entre 5.000 e 7.000 metros abaixo do nível do mar. Sabe a montanha mais alta do planeta? Ela é o Monte Everest. Ela tem 8.000 metros. Olha só, é quase ela de cabeça para baixo aqui para você alcançar o petróleo. Então é muita coisa, né, gente? Muita coisa. Beleza? Bom, fontes alternativas de energia nuclear. Energia nuclear ela é legal. Ela é muito boa. Ela não polui. Olha só, ela não polui. Evitando o agravamento do efeito estufa, do aquecimento global. Ela não te dá chuva ácida. É uma fonte eficiente. Beleza? É muito legal. Professor, estou desconfiando. Eu acho que ela tem algum problema. A tua intuição tá certa, cara. Ela tem um problema que esse problema anula todas as qualidades que ela tem. Não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada usina de Chernobyl. Olha só. A usina de Chernobyl, ela foi uma usina nuclear lá na Rússia, que na época se chamava União Soviética, e ela explodiu. Ela explodiu. E essa usina, ela explodiu e ficou por isso mesmo, professor? Só teve a explosão e aí? Então, quando ela explode, ela emite algo chamado radiação. E essa radiação você não vê ela. Ela só vai te matando aos poucos, tá? Mas professor, é só lidar com essa radiação que tá tudo bem? Então, depois de que essa usina de Chernobyl explodiu, Chernobyl até então está desativado. Esse acidente aconteceu em 1986. 1986 para 2024 tem muito tempo, né? Talvez aí até a idade dos pais de vocês, que deve ter nascido nessa época. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, olha, Chernobyl só vai estar habitada novamente. Olha, vamos ler aqui comigo, olha só. Vamos ler aqui comigo. Essa aqui. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20.000 anos, até que se torne segura para a habitação humana. Então, assim, qualquer erro da produção de energia nuclear que causar numa explosão, que causar numa saída da radiação de dentro da usina, nós vamos perder territórios por milhares de anos sem pisar lá. Existe uma cidade de Chernobyl que o nome dela é Pripyat. Ela é conhecida como a cidade fantasma. Por quê? Porque quando a usina de Chernobyl explodiu, essa foi a primeira cidade a ser evacuada. E as pessoas tiveram apenas 30 minutos para pegar todos os pertences possível e poder sair de lá. Então, ou seja, até hoje essa cidade está a mesma coisa do que no dia da explosão de lá de 1986. Tá a mesma coisa, certo? Então olha só como a natureza tomou de conta de tudo, até os carros ficaram por lá. É isso. Então é muito perigoso, porque qualquer coisa que acontecer, o ser humano vai de Pelé, infelizmente, né? Então esse é o maior problema da energia nuclear. Mas ela é legal? É. Mas o primeiro erro que tiver, adeus. Adeus, beleza? Então, hoje nós estamos buscando fontes de energia limpa para que não venha causar problemas para o nosso planeta. Beleza? Não queremos mais o efeito estufa e o aquecimento global. Não queremos radiação. Nós queremos só produzir energia de forma saudável. Tem como? Olha, nós estamos caçando, galera. Estamos caçando. Encontramos? Não, não encontramos, mas a procura continua. Aqui nós vemos um quadro onde tem os maiores produtores de gases em que vai para o efeito estufa. Beleza? Olha só, os Estados Unidos, China e Rússia são os 3 maiores produtores de gases que vai para a nossa atmosfera e aumenta a temperatura do mundo. São esses 3 países. E olha quem é que está aqui. Olha o nosso querido país do futebol aqui. O negócio é complicado, galera.
Então nós estamos procurando e não falta mesmo alternativas, mas elas sempre têm um problema. A eólica é legal, muito boa mesmo. O Brasil é um dos países que mais utiliza a eólica para produzir energia e vender. Qual é o problema? Os animais que migram acabam sendo atraídos pelo grande vácuo dessas hélices, e aí eles acabam sendo mortos nessas hélices. Aí, ou seja, mais espécies extintas nós teremos. Energia solar, a produção de energia solar no Brasil, nós só temos o maior problema por causa dos climas em determinados locais. Ou seja, de forma simples, não temos sol forte em muitas regiões. Em outras nós teremos. Então nós teremos uma disparidade muito grande. Alguns produziriam energia adequada e outros produziriam energia muito menos. Beleza? Energia dos oceanos, biocombustíveis, todas essas vão mexer com a vida animal, o que literalmente vai produzir extinções em massa de grandes animais, beleza? Carro a álcool, isso é legal, etanol, mas é, é, ele continua sendo um derivado do petróleo. Então ele ainda queima e emite gás poluente. É menos poluente? É menos poluente, mas ainda emite gás poluente. Nós estamos procurando uma energia, como nós vimos aqui. Olha a perguntinha. Cadê? A busca por fonte de energia limpa é o que nós procuramos. E o álcool, ele é menos poluente, mas ainda é poluente, sacou? E esse é um dos maiores problemas. A produção industrial, galera, ela trouxe uma maior ideia do que seria o futuro do mundo. Olha só. Antigamente, o que você está vendo aqui? Homens utilizando força de trabalho, a humanidade utilizando a força de trabalho. Depois que o ser humano começa a produzir energia, esses homens deixam de existir e o que vai ter aqui são máquinas. E máquinas precisam de energia para funcionar, certo? E para ter essa energia, o homem precisa desmatar. E para usar essa energia, o homem precisa enviar gases para a atmosfera que produz uma catástrofe no nosso planeta ao longo do tempo, beleza? Eu peço que vocês dêem uma lida nesse capítulo e eu estarei aqui para dúvida. Na quarta-feira, logo após a prova ângulo, nós iremos fazer uma atividade bem legal sobre isso aqui. Mas em casa, por favor, eu peço que você, para a prova ângulo, eu peço que vocês leiam esse último capítulo, beleza? Até mais, galerinha. Me mandem mensagem para possíveis dúvidas. Eu estou atento, pronto para atender vocês. Até mais.